Pode reclamar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu amo esse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem que adorar. Parar de reclamar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem louvor que fala o nosso coração, né? Temos que parar de reclamar. Temos que parar de murmurar, né? Esse louvor fala tudo com a gente, né? Porque geralmente a gente que é povo de Deus, a gente tem mania de reclamar, né? Por mais que Deus está fazendo nas nossas vidas, a paz do Senhor, Edna, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, irmãos, glória a Deus e aleluia, né? Eu amo esse louvor, porque esse louvor fala muito com a gente, né? A gente muitas das vezes está reclamando, né? A gente está murmurando, que nem o povo de Israel, né? Quando Deus tirou eles do cativeiro. Literalmente eles estavam sendo escravos de Satanás, né? Ficaram anos nas mãos dos inimigos, de escravo, pisando barro, literalmente. E quando Deus manda lá, né? O varão lá, Moisés, para tirar eles daquela vida que eles estavam de derrota, eles começaram lá no deserto, né? Porque Deus precisa, irmãos, nos levar para o deserto. Muitas das vezes nós estamos enfrentando um deserto na nossa vida, não é porque Deus nos levou, às vezes é Deus que permite o deserto, mas na maioria das vezes o deserto vem pela nossa própria mão, né? Porque a gente murmura demais, a gente reclama demais. O cristão nunca está contente com aquilo que Deus dá. O cristão está sempre querendo mais, está sempre buscando mais, e em Provérbios fala sobre isso. Hoje nós estamos na tarde com Deus, mais uma vez, Josiele. Seja bem-vinda, compartilha essa live, aperta os coraçõezinhos aí, Edna, para o povo continuar entrando. Nós estamos no estudo de Provérbios, que fala sobre a sabedoria. Deus ensina através de Davi, que deixou para Salomão, e Salomão, que foi o homem mais sábio, né? Ele nos ensina como a gente deve adquirir a sabedoria nessa terra.
E isso serve para os dias de hoje, isso serve para todo o tempo, né? Porque em todo tempo o Senhor é bom, todo tempo o Senhor quer nos ensinar. E como filhos de Deus, a gente tem que entender que Deus muitas das vezes nos ensina, né? Chamando a nossa atenção, muitas das vezes ele ensina usando o cajado, muitas das vezes Deus ensina, né? Nos puxando a orelha. Pastora Maristela, seja bem-vinda. A gente está no ensinamento de Provérbios. Hoje nós vamos estudar Provérbios 3. Amém? Vai pegando a sua Bíblia, seu copo com água, sua peça de roupa. E a gente tem que entender que Deus ensina de várias maneiras o povo dele. Como eu estava falando, o povo de Deus sempre foi murmurador, né? Sempre reclama, às vezes, né, tá passando por uma prova, porque de tanto murmurar, Deus coloca assim, deixa a gente ficar rodeando no deserto, que nem o povo lá, né, que ele tirou do cativeiro. Por quê? Porque o povo só murmurava. Primeiro o povo clamou porque estava sendo escravo, estava sendo humilhado, né, lá por Faraó, pelo povo lá do Egito. O povo clamou e Deus se lembrou de uma promessa que ele tinha feito lá atrás, né, para os antepassados. E por causa dessa aliança, Deus ouviu o clamor do povo dele, não porque o povo estava fazendo tudo certinho, não, porque o povo lá no Egito começou a se corromper, começou a se misturar, né, com o povo egípcio, começou a pegar as crenças, os deuses pagãos, idolatrar aqueles deuses. E Deus lembrou da aliança que ele tinha feito lá no passado. E muitas das vezes, Deus, ele vai se lembrar de algumas alianças que ele fez conosco, não porque nós merecemos, não porque nós somos bonzinhos, não porque a gente é o bambambam, né? Não, é porque Deus, ele vela pela sua palavra. Quando ele promete algo, ele cumpre. E eu nem era para estar falando sobre isso, mas o Espírito Santo, a qual eu sou dependente, ele vai nos levando por certos caminhos, porque tem alguém ou tem algumas pessoas que vão entrar nessa live que precisam ouvir isso. Muitas das vezes nós passamos por deserto, por lutas, pelas nossas próprias mãos, porque o povo clamou, Deus ouviu. Boa tarde, Celina. Aperta os coraçõezinhos, vai compartilhando essa live, marcando as irmãs aí da igreja da Aliança, que é uma benção aí no Alegrete, na minha cidade. Vai marcando as irmãs aí. Nós estamos no ensinamento de Provérbios, que fala sobre a sabedoria que nós devemos adquirir. Pegue a sua Bíblia, seu copo com água. E eu estava falando, né, sobre o povo de Deus que murmura. E nós somos assim. Eu me encaixo também, não é só para você, não é só para quem vai entrar nessa live, não. Eu me encaixo também, porque muitas das vezes a gente murmura, a gente reclama. Deus está abençoando, Deus está curando, Deus está libertando. Deus nos libertou, né, de Faraó, que significa o próprio diabo, nosso inimigo maior das nossas almas. A gente era um povo escravo de Satanás. Muitas pessoas Deus tirou da droga, da prostituição, da mentira, de vários pecados, e aí hoje a pessoa, né, por qualquer coisinha reclama, né? Que nem o povo de Deus lá no deserto. Eu vou tomar uma água porque eu tô ruim da garganta, mas Deus mandou eu continuar com esse estudo, então nós vamos obedecer a Deus, né? Porque me importa é obedecer a Deus, né? Porque se a gente obedece a Deus, nós estamos bem. Vamos orar para começar essa tarde com Deus, tarde na presença do nosso Deus. Compartilhe essa live, que eu creio que muitas pessoas serão abençoadas, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, irmãos. A palavra de Deus é para nos ensinar, né, muitas coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. Boa tarde, Luísa. Deus abençoe, seja bem-vinda. Aperta os corações aí para o povo ir entrando, porque quando você aperta os corações, o povo vai vendo que tem alguém ao vivo, entendeu?
Não para me seguir, não para ter um monte de seguidores, não, porque quem vai entrar é quem é meu amigo já no Facebook, né? Mas é para as pessoas verem que nós estamos ao vivo, amém? Vamos orar? Pegou seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, deixa aí do ladinho, pega a sua Bíblia, que é o mais importante, a espada, né? É a espada que nos salva de todo mal, é a espada que faz a gente pelejar no dia da luta. Nós temos que estar munidos dessa espada, que é a palavra de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma tarde com o Senhor. Que o Senhor se sinta bem-vindo, Pai, nessa tarde com o Senhor, tarde com Deus. Que o Senhor venha se sentir, assim, presente nessa live. Porque se o Senhor não estiver, em vão tudo é feito, Pai. Porque aonde estiver um ou dois reunidos no teu nome, Pai, o Senhor estaria ali. Eu creio, alamando, rece, andelabachai, que o Senhor já se faz presente nesse lugar, que o Senhor já se faz presente na casa dessa irmã, desses irmãos que estão acessando essa live, Pai. Que o Senhor venha tocar desde o alto da cabeça, a planta dos pés, que eles venham sentir a tua presença. E que nesse momento, Pai, não seja mais eu, mas o teu Espírito Santo, através da tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, da maneira que te apraz. Que não seja mais eu, mas o teu Espírito Santo, através da minha boca, da minha vida, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Se faça presente nessa tarde com Deus, em nome de Jesus. Amém. Evilene Morales. A paz do Senhor, em mais uma tarde com Deus, né? Era almoçando com Deus, agora está se tornando tarde com Deus, né? Porque o povo entra mais nesse horário. Aperta os corações e vamos continuar nosso estudo em Provérbios. Provérbios 3. Eu vou tentar, né, não ser tão enfadonha, tão demorada, mas eu deixo o Espírito Santo me levar, amém? Vamos falar novamente sobre a exortação à sabedoria e o obedecer a Deus. Porque uma coisa está alicerçada à outra. Na semana passada a gente estudou sobre provérbios, sobre a excelência da sabedoria, né? Eu falei na linguagem de hoje e hoje eu estou na Almeida, corrigida. Então, se a sua linguagem da sua Bíblia for diferente, não se preocupe, amém? Vamos lá para Provérbios 3, aonde diz assim. Aqui Salomão está falando novamente sobre nós sermos sábios no Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui muitos estudiosos dizem que isso é uma palavra que Davi deixou para Salomão, seu filho, a qual Salomão diz que foi o homem mais sábio da Bíblia, né? Então, aqui os estudiosos dizem que essa palavra, que esse início foi Davi falando para o seu filho, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui em Provérbios do 1 ao 4, você vai ver que ele fala muito sobre a bondade, sobre a fidelidade em Deus. Então aqui nós estamos estudando sobre a excelência, sobre a sabedoria em Deus. E Provérbios nos ensina como nós devemos ser sábios no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então aqui ele está dizendo, não te esqueça dos meus ensinos, guarda no teu coração os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração e achará graça, boa compreensão diante de Deus e dos homens. Glória a Deus, vamos parar um pouquinho aqui. Aqui ele está falando sobre a benignidade e a fidelidade em Deus. Então nós devemos entender
Porque lá em Provérbios 2 nós aprendemos sobre a sabedoria no Senhor. Nós devemos ser sábios diante de Deus, nós devemos procurar sabedoria em Deus como a prata, como o ouro. Tem muitas pessoas que eu falei a semana passada que procuram muito bens materiais, muito em adquirir riquezas, adquirir coisas para a sua vida, não que isso seja errado, só que isso não deve estar acima daquilo que Deus espera de nós, que é a fidelidade nele. Não adianta eu ter bens materiais, não adianta eu ter estudos, não adianta eu ter faculdade, não adianta eu ter carros zero, a paz, Elza. Não adianta eu ter um monte de coisas bem materiais, eles vêm e vão. Mas se eu tiver a sabedoria em Deus, eu vou saber lidar com tudo isso. E se eu for fiel a Deus, aquele diz confiar no Senhor de todo o coração. Eu devo confiar em Deus de todo o coração, colocar em Deus toda a minha esperança, toda a minha expectativa. Em tudo que eu for fazer, eu tenho que confiar no Senhor, porque somente Deus, ele pode fazer aquilo que eu desejo ou o que eu preciso. É só Deus que pode me dar o que eu desejo e o que eu preciso. Isso é sabedoria. Quando nós buscamos a sabedoria no Senhor e através da sua palavra, nós formos fiel a Ele, automaticamente a sabedoria vem, irmãos. Porque quando eu busco a sabedoria, a Bíblia é bem clara. Se eu buscar a sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata, Deus, ele vai me dar. Por isso que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, porque Deus mandou ele pedir o que ele queria. Salomão era um homem já rico, porque Davi, seu pai, era um rei. Ele tinha palácios, ele tinha nações que se prostravam diante dele, que dependiam dele. E aí Salomão, ele poderia sim ter pedido para Deus, quando Deus disse, pede o que você quiser que eu te darei. Para provar o coração de Salomão, Deus fez essa proposta para ele. E muitas das vezes Deus permite algo para nos testar. Para nos testar, Deus permite alguma situação, alguma circunstância, algo na nossa vida, para ver aonde nós colocamos o nosso coração. Tem pessoas que têm colocado o seu coração, tá bom o volume, irmãos? Dá um joinha, aperta aí para ver se tá bom o volume. Tem pessoas que colocam somente seu coração em bens materiais. Repito, não é errado eu buscar prosperidade, não é errado eu querer ter uma casa, não é errado eu querer ter um carro melhor, não é errado eu querer viajar, não é errado eu querer usar uma roupa boa, não. Mas se isso ultrapassar aquilo que Deus quer que eu seja, que é a fidelidade nele, eu vou me perder. Porque como eu comecei falando no começo, por causa daquele louvor, tem que me adorar, tem que me buscar, mas não se perder, né, nessas coisas, não ficar querendo tantas coisas e colocar isso na frente de Deus. Porque aqui Provérbios nos ensina, ele está ensinando, guarda a tua benignidade, a tua fidelidade, ata no pescoço, guarda na tábua do teu coração e você vai achar, Deus vai achar graça em você. Você vai ter graça diante de Deus e boa compreensão diante dos homens. Não adianta eu ser cercado de pessoas, ter uma roda de amigos grande, mas eu não ter graça diante de Deus, porque graça é favor imerecido. Deus me dá mesmo sem eu merecer. A graça de Deus, ele nos abençoa na saúde, na área financeira, na área familiar, em todas as áreas, porque eu não mereço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu oro demais, não é porque eu vou na igreja, não. A graça de Deus significa que é um favor imerecido, mesmo sem eu merecer, Deus me abençoa.
A paz, Gislaine, tudo bem? Compartilha essa live, marca as pessoas. Aí aqui diz que eu devo confiar no Senhor de todo o meu coração. Eu tenho que confiar em Deus de todo o meu coração. Tem pessoas que confiam no pastor, não que isso seja errado. Tem pessoas que confiam no homem. Tem pessoas que confiam demais na força do seu braço e esquece de Deus. Agora Deus me trouxe à memória essa levita, essa pastora que foi brutalmente assassinada pelo seu esposo. Ela confiava em Deus, eu não duvido sobre isso, apesar das polêmicas, apesar do que estão falando, ela pelo menos ela prestava algo para a população, que era pregar o evangelho, que era falar do amor de Cristo. Não foi provado nada ainda contra ela, que ela tinha traído o marido, nem vou me apegar a isso, porque isso não faz parte. Não chegou atrasada, Elisângela, recém eu comecei Provérbios 3. Aí as pessoas ficam julgando, ficam falando, a pessoa não tem nem conhecimento de causa, e a pessoa fala besteira. Boa tarde, Elisângela, compartilha a live. Aperta os corações. E aí aqui Deus está dizendo que eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. É o mais importante. Tem pessoas que estão confiando na força do seu braço, estão confiando no seu próprio entendimento. Porque eu já estudei anos, porque eu sou doutor, porque eu tenho teologia, porque isso, porque aquilo. Eu tenho 20 anos de evangelho, irmãos. Hoje o diabo está fazendo a festa no meio do povo de Deus. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo essa sabedoria a qual Salomão escreve aqui. Porque as pessoas não estão confiando literalmente em Deus. As pessoas estão confiando no homem, estão confiando na força do seu braço, estão confiando em tantas coisas que elas esquecem de Deus. As pessoas estão esquecendo de Deus, porque aqui confiar no Senhor de todo o coração significa que eu devo colocar nele toda a minha esperança. Eu tenho que colocar em Deus todas as minhas expectativas. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pedir a direção de Deus. Provérbios ensina isso. Por isso nós estudamos agora Provérbios. Porque aqui Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele também errou, irmãos. Você pode me dizer, mas Salomão foi um rei mais sábio, foi o homem mais sábio, Deus usou muito ele, mas no final Salomão também errou. Nós podemos errar, mas a importância de eu errar e me arrepender do meu erro e continuar a minha jornada com Deus é diferente. Tem pessoas que volta e meia tropeçam, tem pessoas que volta e meia caem, tem pessoas que todo momento caem no mesmo erro. Isso não é sabedoria. Isso não é buscar em Deus a sabedoria. Porque tem pessoas que usa ainda a Bíblia para se justificar. Tem pessoas que é tão ignorante espiritualmente que ainda usa a Bíblia, a palavra de Deus, para se justificar. Isso mesmo, estudar a palavra é ter vida com Deus. Por isso nós temos o almoçando com Deus, ou tarde com Deus, a hora que eu posso entrar, eu estou entrando, porque é para a gente nos aprofundar mais na palavra, é para a gente entender o que Deus quer de mim e de você. Glória a Deus. Agora não é a hora de pedir oração, mas eu vou anotar. Eu vou anotar até o pedido de oração, Elza. Agora é hora da gente estudar a palavra. No final nós vamos orar. Continue aí para orar junto. Amém? Eu creio que Deus vai te tocar e aonde você está, porque quando nós damos a nossa premissa para Deus, Deus nos toca, Deus já está libertando, Deus já está curando, Deus já está transformando os decretos, Deus já está visitando a tua casa só por você ter entrado e tá buscando essa presença de Deus, que é a palavra de Deus, porque quem liberta, quem transforma, quem cura, não é a pastora, é o Espírito de Deus que está aí, através dessa live, falando comigo e com você, amém? Então, às vezes, as pessoas colocam as expectativas no homem.
E aqui, confiar no Senhor de todo o coração significa que eu tenho que botar minhas expectativas em Deus. Eu tenho que colocar minha esperança no Senhor, porque somente Ele pode fazer o que eu preciso, o que eu desejo, até os desejos mais ocultos do meu coração, se estiver centrado na palavra de Deus, Ele realiza, irmãos. Ele realiza coisas maiores e melhores do que nós pedimos ou pensamos. É a Bíblia quem fala. Até quando eu durmo, Deus está cuidando do meu dia, do amanhã. A palavra é bem clara que até enquanto eu durmo, Deus cuida da minha vida, Deus cuida do meu caminho, Deus cuida de tudo aquilo que vai acontecer no próximo dia. Então eu tenho que colocar a minha esperança, a minha expectativa em Deus. E aonde ele diz assim, no 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Novamente, confia no Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos, reconheça a Deus em todos os teus caminhos. E Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honre ao Senhor com os teus bens, com as tuas primícias e de toda a tua renda. De tudo que você ganhar, você tem que honrar a Deus. Aqui fala sobre o dízimo, sobre as ofertas. Eu posso usar isso sobre o dízimo e a oferta, porque se você for usar essa palavra, se você for estudar, aqui Salomão estava sendo usado por Deus, pelo próprio Espírito de Deus, porque o povo estava se desviando daquilo que Deus tinha para o povo dele. O povo, eles começam muito bem quando Deus abençoa, quando Deus tira eles do cativeiro, quando Deus abençoa através de Davi, através de Moisés, através de José. Deus vai abençoando o povo dele. José foi lá para o Egito, o povo foi para lá, ali o povo de Deus foi se multiplicando, só que o povo de Deus, ele começou a se misturar com os egípcios. O povo de Deus começou a esquecer o que Deus tinha falado para ele, as ordenanças que o Senhor tinha dado para eles, a lei, né? A lei de Moisés. Eles tinham esquecido tudo isso e começaram a se corromper, começaram a se alimentar daquilo que os egípcios falavam, começaram a pegar as crenças dos egípcios, começaram a idolatrar, né, mais ao homem, idolatrar deuses pagãos, começaram a se misturar com aquele povo, ter casamento ilícito com aquele povo que Deus já tinha falado que não era para ele se misturar. Eu tô toda arrepiada, o Espírito Santo tá falando que hoje tem pessoas assim, novamente fazendo isso. Novamente, a gente sabe que se a gente se misturar com o povo do mundo, se a gente casar com uma pessoa que não é de Deus, as coisas podem entrar de uma maneira tão terrível. Como eu falei dessa levita, dessa pastora que foi morta brutalmente pelo seu marido. A gente não sabe a vida deles, mas toda a família fala que esse homem já era um perturbado quando ela conheceu. Esse homem se infiltrou na família, se infiltrou na igreja, dando uma de cristão, de bonzinho, pregava até a palavra. A Bíblia é bem clara que nos últimos tempos o diabo se travestiria de anjo de luz, porque ele foi um anjo de luz. Por isso nós temos que buscar o entendimento, por isso que nós temos que buscar a sabedoria em Deus, irmãos, porque o Espírito Santo não deixa nos escarnecer, o Espírito Santo não deixa a gente ser enganado. E hoje o povo de Deus está indo por qualquer ventinho de doutrina. Hoje basta a pessoa falar glória a Deus, ou a paz do Senhor, ou chamar de irmão. Às vezes é um derrotado, é uma pessoa pervertida, às vezes é uma pessoa ladrona, às vezes é uma pessoa mentirosa, às vezes é uma pessoa que usa as palavras que o povo de Deus usa para nos enganar.
Porque o diabo, ele se traveste de anjo de luz. O diabo, ele é expert em enganar o povo de Deus. Basta você ir para a Bíblia, desde a época de Adão e Eva. Ele pegou e deu um de bonzinho com Eva, né? Ele se transformou numa serpente, falou para Eva, Deus não quer que você, eu tô conjecturando na palavra, Deus não quer que você coma o fruto, né, da vida, porque essa árvore proibida aí vai deixar que caia as escamas dos teus olhos e você seja igual a ele. Então ele não quer que você seja igual a ele. E desde o que isso mesmo, temos que vigiar. Desde que o mundo é mundo, o diabo consegue enganar o homem. O diabo consegue entrar na mente do homem, consegue entrar no coração. Por isso que a Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da sua vida. Guarda o seu coração, tenha sabedoria, seja fiel a Deus, porque aqui Provérbios 3, do 1 ao 4, fala sobre benignidade, sobre a fidelidade em Deus. E do 5, que eu li agora, até o 12, que a gente está lendo ainda, que a gente não terminou, eu parei no 9, que diz: honra o Senhor com teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, se encherão fortemente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. E no 11 fala: filho meu, não rejeite, olha só, presta atenção, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor, novamente, a semana passada Deus falou através de Provérbios a mesma coisa, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai que ama o seu filho, ele nos repreende. Então, muitas das vezes você pode dizer: a palavra está sendo dura, a pastora, a missionária está pregando uma palavra dura. Não, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus que está falando através de Provérbios, que nós não podemos ficar triste com a repreensão de Deus. Porque ele é meu pai, ele é teu pai. Qual pai que vendo um filho pedir uma pedra vai dar o quê? Uma serpente? Qual pai vendo o filho, né, necessitando de algo, ele vai dar alguma coisa que não presta? Não. Esse é o nosso Deus, ele quer o melhor. Glória a Deus, Gislaine. Compartilha essa live, eu não tô vendo ninguém marcar os seus amigos, ninguém compartilhar. E aqui no Provérbios 5 ao 12 fala sobre a humildade e a submissão a Deus. Anote aí para você depois meditar. Não é minha palavra, é a palavra de Deus, é a boca do Senhor. Aqui Deus usou Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. O Espírito de Deus usou ele para nos ensinar, para nos exortar. Eu costumo dizer, quando eu me converti, irmãos, amém, Gislaine, isso mesmo, compartilha a live, aperta os corações que tá aparecendo mais gente aí, ó, tá aparecendo mais gente. Aqui, quando eu me converti, irmãos, eu comecei a estudar, a meditar, porque só estudar a Bíblia não adianta, porque a Bíblia se torna um livro como qualquer outro se eu só ler. Se eu não pedir o conhecimento, a sabedoria a Deus, a Bíblia vai ser como qualquer livro que eu vou ler e amanhã eu esqueci. Eu tenho que orar, eu tenho que me preparar, porque é uma luta. O diabo não quer que você leia a Bíblia. Talvez você seja um irmão desse que eu vou falar agora. Às vezes o diabo não deixa você ter um tempo com Deus de oração, leitura da palavra, porque ele quer roubar a palavra. Porque a palavra, ela tem que entrar no meu coração. A paz, Doralice, amém, glória a Deus. Isso aí, compartilha. Aí, o diabo quer roubar de nós a palavra, porque a palavra é que liberta, a palavra é que cura, a palavra é que transforma, a palavra é que nos alimenta, irmãos. No dia mal, quando vem o dia mal, porque vai vir para todo mundo, seja crente ou não crente, o dia mal chega. A Bíblia é bem clara, o dia mal vai chegar para todo mundo, seja para os perdidos ou seja para o povo de Deus. O dia mal chega, Deus nunca escondeu isso. Se alguém está pregando para você
dizer que você vai vir para Jesus e que vai ser tudo maravilha, tá mentindo. Eu pego a Bíblia para te provar, porque o dia mal chega para todo mundo. Em Salmos fala sobre isso, em toda a Bíblia fala sobre isso. Tanto é que o dia mal veio para Adão e Eva, o dia mal veio para Abraão, o dia mal veio para José, o dia mal veio para Davi, para todos, até para Jesus, o Filho de Deus, veio dia mal. Então você tem que entender que não é porque eu tô nos caminhos do Senhor, não é porque eu tô indo nessa caminhada que eu não vou ter dia mal, mas o que vai me fazer eu forte, vai me fazer eu prevalecer nessa caminhada, glória a Deus, a minha irmã aqui, a Cláudia, compartilhou para 5 amigos, compartilha mais, aperta os corações. Então, o que vai me fazer eu perseverar no dia mal é a palavra. É a palavra, irmão. Eu não venho aqui pregar o que eu penso, eu não venho pregar doutrina, eu não falo nem o nome da minha igreja muitas das vezes, porque senão o povo leva para outro lado. Eu tô pregando a palavra, porque a palavra é que transforma, a palavra é que cura, a palavra é que liberta. Lamando resi ande labachai, orecante labachuri ande labachai. Tem pessoas nessa live, lamando resi ande labachai. O Espírito Santo está me falando que tem pessoas que precisam de cura. Lamando reciande labachai. E nesse momento Deus está te tocando aonde você está. Labachuricante labachai. Deus está te tocando desde o alto da cabeça à planta dos pés. Que essa doença não vai ser para tua morte. Alabachuriande labachai. Essa doença vai ser para a honra e a glória do Senhor. A cura ainda. Creia que o Deus que fez lá atrás pode fazer hoje. Ele é o mesmo Deus que cura, ele é o mesmo Deus que transforma o cativeiro em bênção. Lamai, shuriande labachai. Eu tô pregando aqui, mas o Espírito Santo que não se engana, o Espírito Santo, alamando reciande labachai, ele manda você receber nesse momento a visitação dele. Ele tá te tocando, homem, ele tá te tocando, mulher de Deus, ele tá te tocando. Sinta a presença de Deus nesse momento. Você pediu uma resposta de Deus e ele tá te dando. Ele tá te dando a resposta que você pediu. Talvez seja alguém da tua família que tá num leito do hospital. Alamando reciande labachai. Talvez seja alguém que você conhece que pediu oração para você. O Espírito Santo está mandando te dizer: ainda há esperança, ainda há esperança. Acaso ainda Deus dá esperança até para uma árvore que foi cortada? Imagina para você, imagina para tua família, imagina para os teus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, obrigado, Jesus. Deus usa como Ele quer, né, irmãos? Eu estava pregando sobre a humildade e a submissão a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saiu da UPA agora. Olha aí, ó. Já testemunho da irmã. Deus sabe em quem vai tocar, irmãos. Deus sabe. Glória a Deus. Dá glória a Deus e aleluia. Por isso o Espírito Santo me usou agora para dizer que ainda há esperança. Ainda Ele cura, ainda Ele liberta, ainda Ele transforma. Porque olha aí a irmã, ó, irmã Cláudia, lá de Florianópolis, ela disse que saiu agora da UPA, que estava no soro, vice? Como Deus fala, irmão. Deus, Ele quer falar, Deus quer libertar, Deus quer transformar, mas você tem que receber a palavra de Deus, amém? Vamos continuar. Se não der para terminar Provérbios 3, que é um pouco longo hoje, porque nós temos 5 ensinamentos. O primeiro foi sobre a benignidade, sobre a fidelidade. Do 1 ao 4, depois você estuda, você medita na palavra. Do 1 ao 4, Salomão está sendo usado por Deus para falar sobre a benignidade de Deus e sobre a fidelidade de Deus e em Deus. Anota aí.
E do 5 ao 12, Deus vai falar sobre a humildade e a submissão a Deus. Nós temos que ser humilde diante de Deus. Nós não podemos ter o nariz empinado diante de Deus. Tem muitos irmãos hoje que estão assim sofrendo em tantas áreas porque as pessoas não são humildes diante de Deus. Desculpa, a pessoa acha porque Deus está usando, a pessoa acha porque está na igreja há 20, 30 anos, há 10 anos, que a pessoa já é o anjo querubim. A pessoa tem que entender que ela tem que ser humilde, que nem Jesus foi humilde. A pessoa tem que ser submisso a Deus. O que é ser submisso a Deus? A gente precisa ter intimidade. A gente precisa saber o que Deus quer de mim e de você. E através de Provérbios ele ensina. A sabedoria nós temos que pedir para Deus, irmãos. Eu posso estudar, eu posso fazer faculdade, mas a melhor sabedoria, o melhor ensinamento vem de Deus. E aqui ele fala, não te estribe no teu próprio entendimento, não confie em si mesmo. Tem pessoas que estão confiando na força do seu braço, tem pessoas que acham que porque está na igreja 20, 30 anos, porque está pregando, porque Deus está usando em profecia, porque Deus está usando no louvor, porque Deus usa para levantar um cativo, porque Deus usa para ganhar almas, a pessoa acha que não precisa mais de Deus. Ela acha que ela é o anjo querubim, que ela é o próprio Deus. Lembre-se que Lúcifer, ele foi lançado do céu, ele era um anjo levita, comandava o coral celestial, mas ele sentiu no coração, ele almejou a ser igual a Deus e foi aí que foi a queda dele. E muitos pastores, muitos irmãos, muitos obreiros, muitas pessoas que estão na caminhada com Jesus acabam caindo literalmente por causa do orgulho e da soberba. Então Deus está nos ensinando que nós devemos ter humildade. Jesus foi humilde. Jesus, ele se fez humilde, ele era o rei dos reis, senhor dos senhores, ele é ainda até hoje. Ele veio como homem nessa terra para nos ensinar a vida de Jesus. Se você for ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver a humildade de Jesus. Jesus, ele não quis ser maior do que ninguém, ele poderia ser maior do que aqueles fariseus, aqueles escribas que eram estudados na lei de Moisés, que achavam que só porque eles estudavam a Torá, que eles eram os bambambam, mas eles eram fariseus, porque não importa, eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não trazer para minha vida, se eu não tiver a humildade e a consciência de colocar para Deus que eu não sou nada sem ele, que eu preciso dele todos os dias, irmãos, eu já vou estar assim, ó. Tem pessoas que Deus levanta um pouquinho, coloca um saltinho, né? A pessoa já quer pisar no menorzinho, a pessoa já acha que é o anjo querubim, a pessoa já acha que pode tudo, e não é assim. Nós temos que ser humilde como Jesus foi. E ele diz, não te estribe no teu próprio entendimento, reconheça a Deus em todos os teus caminhos, em todos. Na hora da luta, na hora da doença, na hora da porta fechada, na hora da miséria, na hora de todos nós vamos passar pelo deserto, irmãos. Tem pessoas que estão hoje no deserto, na sequidão espiritual. Tem pessoas que estão no vale. Lembra do profeta Lamai, Shuriandelabachai, obrigado Espírito Santo. O próprio Deus levou o profeta para o vale, um vale de ossos sequíssimos. Não era seco, era sequíssimos, não tinha vida, só tinha morte naquele vale. E o Senhor disse para ele, o que você está vendo? Ele disse, eu não vejo nada, eu não vejo vida, eu só vejo ossos.
E o Senhor disse para ele: abra a tua boca e profetiza. Talvez hoje você tá vendo só morte espiritual, morte na família, derrota na vida financeira. Você tá só vendo coisa ruim. O Senhor manda te dizer: profetiza, abra a tua boca, labachuriande labachai, profetiza a vida. Meu filho ainda não é salvo, mas ele vai ser em nome de Jesus, porque se Deus me deu uma promessa, eu creio que Deus vai lá na biqueira e vai trazer ele para os caminhos do Senhor. Eu creio que Deus vai tirar esse filho que está na prisão, alamando, reciandelabachai, receba aí, irmão, receba. Eu creio que Deus vai libertar o meu marido, eu creio que Deus vai abrir a porta que está fechada, eu creio que Deus vai ganhar aquela causa na justiça. Eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor manda te dizer: profetiza, abra a tua boca, profetiza, mesmo diante da morte. O profeta foi levado pelo próprio Deus, não foi o diabo. Tem pessoas que Deus leva lá pro vale, literalmente, às vezes pro vale da sombra da morte, aonde Davi fala, lá em Salmos. Deus leva sim, irmãos, pro vale da sombra da morte. Nem sempre é diabo. O crente tem a mania de exaltar Satanás. Às vezes as coisas estão acontecendo porque eu me estribo no meu próprio entendimento, aonde Provérbios fala aqui no 5. Às vezes eu vou lá pro vale da sombra da morte porque eu não reconheço o Senhor nos meus caminhos. E aqui no 6 diz: reconheça a Deus em todos os teus caminhos, que Ele, somente Ele, vai endireitar as tuas veredas. Só Deus para nos endireitar a nossa vereda. Só Deus para dar essa bênção que você precisa. Só Deus para ouvir a tua oração e cumprir o chamado na sua vida. Só Deus para te curar, para te libertar, para transformar você desse cativeiro. Então nem tudo é diabo, nem tudo na vida do crente. O deserto, irmãos, Deus levou o povo dele para o deserto. É conhecimento bíblico. Se você estudar, meditar na palavra, você vai ver que Deus muitas vezes entregou o povo dele na mão do inimigo, porque o povo reclamava. Deus estava dando maná, o povo reclamou. Deus deu água da rocha, o povo reclamou. Deus tirou eles lá do cativeiro. Deus tirou eles de ser escravo dos egípcios e eles reclamavam. Deus levou eles pro deserto, que era assim, ó, vamos dizer que eles iam levar uma semana para chegar na terra prometida. Eles levaram 40 anos rodeando no deserto. 40 anos ali, ó, rodeando. Por quê? Por causa da boca, por causa da murmuração. E às vezes eu e você somos assim, porque eu me coloco também. Às vezes nós somos assim, às vezes a bênção está ali, ó, do outro lado do Mar Vermelho, mas só porque eu vejo o mar na frente, eu vejo os inimigos me perseguindo atrás, alamando, reciando, elabachai, eu já começo a querer desistir, já quero retroceder. Vá para a palavra. O povo viu ali o mar na frente, o inimigo atrás, e o povo começou a reclamar. O povo começou a murmurar. O povo começou, não bastava ter tirado nós lá do Egito, não bastou nós estávamos lá, a gente tinha sepultura lá, a gente tinha lá comida, cebolas, e você tirou nós de lá para morrermos aqui nesse deserto? Não. Deus, ele permite os desertos, a maioria das vezes ele permite o deserto para tratar conosco. E todos aqueles que murmuraram não entraram na terra prometida, só Josué, Caleb e os jovens, aqueles mais jovens, os pequenininhos, aqueles que ninguém dava nada, foi os únicos que entraram na terra prometida. Por quê? Por causa da boca. E às vezes é eu e você que não estamos recebendo a nossa vitória, estamos sempre patinando, como se diz, no barro. Por quê? Por causa da boca. E aqui em Provérbios ele diz: não te estribe no teu entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos, reconheça a Deus em tudo que você
fizer, reconheça Deus. Tudo que você for fazer, seja trocar de casa, seja mudar de emprego, seja casar, seja uma orientação no teu ministério, seja até empregar, irmãos. Eu vou dar o meu testemunho aqui. Eu não gosto de falar muito, mas testemunho é para honra e glória de Deus. Tem vezes, irmãos, que me convidam, me chamam para pregar em alguns ministérios. Eu já preguei em vários ministérios, mas teve um dia, há não muito tempo atrás, que tudo eu ponho em oração. Eu pego, as pessoas me ligam, se você quiser aí que eu vá pregar no teu ministério, entre em contato comigo, eu mesmo faço a minha agenda, eu mesmo marco, amém, glória a Deus. E aí a pessoa me ligou, eu disse, irmã, eu vou orar. Amém, me dá 2 dias que eu já te dou a resposta se nessa data eu vou poder ir. Eu orei, eu jejuei e Deus disse não, Deus disse não, Deus disse não. Aí eu, amém, Senhor, porque me importa é agradar a Deus, não os homens. Eu não vou ir para uma igreja, por mais grande que ela seja, por mais abençoada, né, que às vezes as pessoas pensam que é abençoada, contra a vontade do meu Deus. Eu tô dando testemunho para você entender essa palavra de Provérbios. E aí eu liguei pra pastora e eu disse, pastora, a senhora me perdoe, mas eu não vou ir, né? Aí eu falei com ela tudo, me desculpei tudo, e ela, amém, pastora, amém. Irmãos, não bateu nem 2 semanas, eu entendi por que Deus não deixou eu colocar meus pés lá. Porque tinha gente em pecado no altar daquela igreja. Estourou um escândalo e Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixou colocar meus pés naquela igreja, porque no altar, no próprio altar, tinha pecado. Glória a Deus. Mas continue aí ou depois assista. Então, é isso, irmãos. Aqui Salomão está fazendo eu entender. No 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Às vezes, eu vejo algo, eu acho que é de Deus. Às vezes uma porta se abre, eu em vez de buscar em Deus sabedoria para ver se aquilo realmente é de Deus, só porque a porta abriu e eu tô desempregado, só porque alguém veio me abençoar, eu acho que é Deus. E às vezes o diabo usa pessoas para tirar nós da posição em Deus. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Peça direção a Deus. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque o diabo, eu repito, ele era um anjo de luz. Muitas das vezes ele usa alguém até dentro da igreja. Ele usa alguém para falar de Deus, para nos tirar da presença de Deus. Então nós temos que pedir essa direção de Deus, essa sabedoria que Salomão está falando. No 8, será isto saúde para o teu corpo, quando você pedir sabedoria a Deus. E refrigério para os teus ossos. Honre ao Senhor com teus bens, presta atenção, e com as tuas primícias de toda a tua renda. Não é eu dar o dízimo quando eu quero, não é eu dar, eu vou usar o meu dízimo para comprar cesta básica, para alimentar os pobres. Não, honre ao Senhor teu Deus com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Não é o que você quer dar, é os 10% que a igreja de Deus estipulou. É aquilo que Deus estipula na Bíblia, porque é uma ordenância bíblica. Quando é uma ordenância, ela não é revogada, porque é o próprio Deus que ordenou. E quando Deus ordena, ele não revoga uma lei dele. Então tem muita gente aí que tá pregando contra o dízimo, tá pegando uns versículos bíblicos para dizer não, porque o dízimo era só do cominho, da hortelã, mas você vai ver até o Novo Testamento falar sobre honrar a Deus, as primícias ao Senhor. Aí você vai para Malaquias, Deus, o próprio Deus fala para o povo que já estava corrompido, que não honrava mais a Deus, que não fazia sacrifício a Deus. Ele fala, roubarás o homem a Deus? Aí ele mesmo responde sim, nos dízimos da oferta. Tem gente que pega alguns textos assim, é como eu digo, tem gente que pega um textinho pequenininho da Bíblia para arrumar um pretexto, né? Pega um texto para arrumar um pretexto para não ser fiel a Deus. Tem muitas igrejas
que estão abdicando do dízimo, usando a própria palavra de Deus para ser infiel a Deus. Por isso que a vida é uma derrota. Tem pastores que estão trazendo para o dia de hoje nas suas igrejas a tirar literalmente o dízimo. A pessoa abençoa como quiser, faz como quiser, uma bagunça total. Por isso que muitos vivem na prostituição, no pecado, muitos vivem doentes dentro da igreja, porque o próprio pastor prega contra as ordenâncias que o próprio Deus colocou na palavra. É falta de entendimento, por isso que nós temos que meditar na palavra, buscar o entendimento, a sabedoria em Deus, para a gente não se deixar levar por qualquer ventinho de doutrina. É Bíblia, não é a minha palavra, é a própria palavra de Deus. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Nos últimos tempos virá homens falando no nome do Senhor, falsos profetas, falando no nome de Deus, tirando aquilo que Deus estipulou como ordenância bíblica, como lei de Deus. Ah, mas nós não estamos mais na lei, nós estamos no tempo da graça. Piorou ainda, porque no tempo da lei era olho por olho, dente por dente, e hoje na graça, irmãos, é muito mais difícil, porque aqueles 10 mandamentos se tornou em 2, amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima de tudo, acima da tua família, do teu filho, do teu pastor, e amará o teu próximo como a ti mesmo. O amor esfriou, as pessoas estão vendo o irmãozinho lá no chão, no pecado, glória a Deus, isso mesmo, Gislaine, tem que ser fiel a Deus, não importa o que as pessoas estão falando. Tá aí o sinal da internet aí pra você, sai e entra, porque eu vou continuar até o final, eu vou só até o 12, e amanhã, se der, eu entro novamente e sigo do 13 até o final, amém? Então é isso, irmãos, o dízimo é a ordenança bíblica. Honre ao Senhor com teus bens, com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encharão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E no 11 ele diz: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor. Não é disciplina da pastora, do irmão, de ninguém, é do Senhor. Nem te enfades, não fique de biquinho, não fique mimimi chorando, não fique aí murmurando, não te enfades da repreensão de Deus, porque o Senhor repreende ao filho que ele ama, como um pai que ama o seu filho que quer bem. Deus nos repreende, e Deus está nos repreendendo para a gente buscar essa sabedoria, para nós buscarmos esse conhecimento. Gislaine, eu vou te ensinar algo aí. Aqui eu pago o dízimo e a oferta que o Espírito Santo testifica a cada um. Não é pagar, é devolver o que é de Deus. Deus te dá 100% no mês. Ele manda você dar 10% no templo, na igreja, não importa a igreja. Ele manda você devolver a primícia, a tua renda, 10%, você fica com 90%. Já pensou se Deus pedisse os 90% e te deixasse com 10%? Não, mas Deus é tão bom que ele só pede 10% da nossa renda, e não é pagar, eu pago o dízimo, eu devolvo aquilo que é de Deus por direito. Se o teu pastor fizer o que ele fizer com dízimo, não importa, é ele com Deus, porque tem muita gente aí botando a mão naquilo que não é para colocar a mão, que nem lá no Antigo Testamento, né? Os filhos do profeta lá que foram mortos porque pegavam as coisas que era para Deus. Eles pegavam, colocavam a mão, roubavam as primícias que era para o Senhor, que era para o altar de Deus na época da lei. Eles roubavam a Deus, mas Deus matou eles. Deus me livre disso. Por isso que tem muita gente que anda doente dentro da igreja, muita gente que vive patinando. A vida financeira é uma derrota. Por quê? Porque eles pegam a oferta, o dízimo que é de Deus, porque é lei. Então, Gislaine, eu tô te ensinando como uma pastora que não é eu pago meu dízimo, não, porque as pessoas usam eu pago meu dízimo, não, eu devolvo aquilo que é de Deus. Os 10% é de Deus.
Se o pastor vai usar na igreja, na obra, é problema dele. Aí é ele com Deus. Pelo menos você deu de coração, você fez para honrar o Senhor, você teve sabedoria de entender a palavra, teve a humildade, teve a fidelidade, teve a submissão em Deus e devolveu o que era dele. Agora o que os homens vão fazer é problema deles. Você tá livre dessa maldição, vamos dizer assim, entendeu? Então, devolva o que é de Deus, que Deus vai te honrar. E no 12 diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao seu filho, a quem quer bem. Jesus nos ama. Deus nos ama tanto que usa provérbios, usa a Bíblia, usa de Gênesis a Apocalipse para nos ensinar. E o filho sábio ouve a voz do seu pai. O filho sábio, ele ouve a repreensão, ele ouve aquilo que Deus está nos direcionando. Provérbios é muito maravilhoso. Deus colocou no meu coração aqui nós estudarmos, nós meditarmos em provérbios, porque Deus quer o melhor para a sua igreja. O povo está se desviando. O povo está que nem o povo lá, né? Na época antes de Cristo e depois de Cristo, que quando assim estava tudo bem, o povo adorava a Deus, mas aí vinha um ventinho contrário, o povo já se debandava para o lado errado, se esquecia das promessas de Deus, o povo começava a adorar falsos deuses. Então Deus, todo momento, ele traz esses ensinamentos para a gente não se desviar do caminho, para a gente continuar. Deus é um pai tão amoroso, irmãos, que ele, todo momento, ele usa uma mula, usa um profeta, uma profetisa para nos chamar a atenção, para a gente voltar. Talvez hoje você está aí caído, derrotado, porque você se desviou, porque você foi pela uma doutrina que não era de Deus, você se corrompeu no pecado, você caiu na mentira, no pecado, na prostituição, e aí talvez hoje você está pagando o preço, mas a culpa não é de Deus, tanto é que Deus te ama tanto, que me colocou aqui para falar do amor dele. Ele ama tanto ao seu filho que ele repreende a quem ama, assim como um pai que ama o seu filho e aquele que ele quer bem. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, marca aí na sua Bíblia, a gente vai parar por aqui, que já faz quase uma hora que eu estou aqui em Provérbios. Amanhã, se der tempo, quarta-feira, nós vamos seguir do 13 até terminar o Provérbios 3, amém? Marque aí, deixa marcadinho que nós vamos continuar meditando nessa palavra, para nós sermos mais sábios, para a gente entender isso mesmo. Graças a Deus, tá tudo bem, que você ama Provérbios, eu também amo Provérbios, porque isso nos dá mais entendimento, amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água, pegue sua peça de roupa, sua fotografia, e eu espero que você medite, que não fique só nessa live. Pega aí hoje Provérbios à noite, quando todo mundo estiver dormindo, dobre seu joelho, peça o entendimento, a sabedoria para Deus, assim como Salomão pediu e Deus deu, ele dá para mim e para você. E vá para Provérbios Provérbios 3, do 1 ao 12, que Deus vai falar diferente talvez com você, algo que você precisa, algo que você necessita, amém? Pegue seu copo com água, sua peça de roupa e a sua fotografia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra abençoada. O Senhor tocou no meu coração de nós estarmos meditando em Provérbios, porque o Senhor tem algo para a tua igreja. O teu povo está se corrompendo, o teu povo está se perdendo novamente no seu próprio entendimento, na sua própria concupiscência. Isso é a tua palavra quem diz, Pai. E o Senhor nos ama tanto, mas tanto, Deus, que o Senhor não quer perder um filho a qual o Senhor ama. O Senhor quer trazer na nossa memória aquilo que dá esperança. O Senhor quer nos ensinar, quer que nós aprendamos o caminho a qual nós devemos andar, Pai. Que o Senhor venha tocar, Senhor, nessa roupa, nessa peça de roupa, nessa fotografia, nesse currículo. Toque na chave da casa, do carro. Toca na vida dessa pessoa que está prostrada, acamada,
acamada, doente, no leito do hospital. Que quando ela beber dessa água, Senhor, não seja somente uma água, lamandorece, andelabachai, mas que seja o teu próprio Espírito, Senhor, a tocar na vida dessa pessoa. Aquele que está prostrado, que receba força. Aquele que está pensando em desistir da caminhada, Senhor, que o Senhor venha tocar nos corações. Que o Senhor venha dar força, venha dar ânimo, venha dar renovo, venha dar saúde, venha dar libertação, transformação na vida do teu povo. Que nós venhamos ser sábios e humildes para entender aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Pai, a palavra diz, ouça o que o Espírito diz à igreja, e nós somos igreja do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma live para ouvir a tua voz e para te obedecer. Em nome de Jesus eu consagro essa água. Beba da água. Glória a Deus e aleluia. Depois você que está chegando, a paz, irmã Ivanise. Deus abençoe, ama a sua vida. Nós estamos encerrando mais um estudo em Provérbios 3, do 1 ao 12. Amanhã, se der, eu entrarei novamente para a gente continuar esse estudo, ou se não, quarta-feira, amém? Provérbios nos ensina a ser sábios, a sermos humildes e a sermos submissos a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, para você que chegou agora, salve essa live, compartilhe essa live, marque os seus irmãos, que eu creio que Deus, ele fala a todo momento através da sua palavra. Não é a minha boca, mas é a própria boca de Deus, que é a palavra de Deus. A palavra dele, a palavra que transforma, que liberta, que restaura, que cura. Então pegue a sua Bíblia depois, vai meditar em Provérbios 3, do 1 ao 12. E amanhã, se Deus assim permitir, nós vamos estar entrando e continuar esse estudo bíblico. Para quem gosta de palavra, todo crente precisa, né, se alimentar da palavra, do alimento espiritual. É o que vai nos dar força no dia mal, é que vai nos sustentar no deserto, é que vai nos sustentar no vale, é o que vai nos levantar quando for necessário. É a palavra de Deus, o alimento espiritual. Amém? Glória a Deus e aleluia. E que Deus abençoe e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.